começando mais uma edição do seu podcast semanal No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e o nosso propósito é divulgar a cultura do vinho sem afetação. E o nosso tema hoje é falar de vinho, mas falar de uvas, né, Sidney? Vamos falar sobre as uvas brancas. Vinho branco, o pessoal às vezes tem preconceito, só toma vinho tinto, só toma vinho rosé. Não gosta do vinho branco, mas hoje a gente vai falar algumas dicas e também conhecer um pouco mais. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, a gente vai falar de várias uvas, né? Uva famosona, uva com pouca fama, uva de nome engraçado, uva de nome fofo, vai ter de tudo. Uva de nome chique, né? Como você fala, um chardonnay, eu trouxe aqui um chardonnay, já fica assim, já caiu uma aura francesa em cima de você, né? Por outro lado, pode ser que você encontre um vinho cuja uva seja borrado de moscas. Oh, borrado de mosca. Você tomaria um vinho chamado borrado de mosca? Tomaria, Cid? Ah, eu beberia, porque apesar do nome, tem bom cheiro e bom sabor. Olha aí, Então hoje você vai ficar sabendo sobre tudo isso. Sidney, falar sobre vinho branco, uvas brancas é um assunto muito bacana, mas eu acho que as pessoas às vezes ficam em dúvida qual é a função do vinho branco. O vinho tinto tem uma função, o vinho branco tem outra. Qual é a principal função que o vinho branco tem? A função de ambos é mesa, né? É refeição, é comida, para isso que vinho serve. Mas fora esse contexto de ser servido à mesa, acompanhando refeição, alimento, o branco pode ter a função, pode ser usado para refrescar, substituir ali a cerveja, numa tarde quente, num churrasco durante o dia. A maioria dos vinhos brancos são muito refrescantes, tem uvas que fazem vinhos leves, bem refrescantes para praia, piscina. E os tintos são mais adequados para aquecer, talvez, o inverno ali, para trazer aconchego, apesar de ter vários vinhos também tintos que são adequados para refrescar, para servir um pouco mais frescos, né? Não tão gelados, mas uma temperatura um pouco mais baixa do que o normal. Mas o branco é para isso, é para, além de poder ser usado na mesa, que existem vinhos brancos muito gastronômicos, também tem ali uma outra categoria de brancos que podem ser usados para refrescar. O pessoal gosta de fazer risoto, coloca vinho branco também, né? É algo utilizado muito no dia a dia. Na culinária, né? O vinho branco é muito usado no fogão, né? Na cozinha mesmo, para fazer risoto, fazer marinada, tem várias utilidades aí. E para você que não conhece um vinho branco, está nos assistindo, eu vou pegar aqui, o Sidney separou um rótulo para a gente, você está vendo aqui na câmera, ó. Temos que vinho é esse, Sidney? Explica pra gente. Pois é, esse é um dos vinhos que a gente vai falar dessa uva, a gente vai falar daqui a pouco, porque ela é uma uva muito curiosa e é uma daquelas uvas que tem nome estranho. Tem nome estranho? Grilo. Ih, será que ela pisca de noite? Ela brilha? Barulho. Ela faz barulho? Grilo, Grillo. É uma uva interessantíssima que vão gostar de saber e vão gostar de experimentar. E não dá para falar de vinho sem beber. Você me dá as honras, posso abrir este vinho, Sidney? Por favor, né? Não sei por que isso está fechado até agora. Vamos lá, né? Você que está nos assistindo aí, vamos abrir o vinho do Sidney. Sidney, vai explicando pra gente então, enquanto eu brigo aqui com o saca-rolhas. Mentira, não tô brigando não, tem que tratar bem. Vai explicando pra gente qual é a diferença então da uva tinta e da uva branca para quem, na produção, por exemplo. Alguns terroirs não produzem uvas brancas, só tintas. Existe isso? É diferente na colheita, no plantio? Como é que funciona? A diferença no plantio, para começar pela escolha da localidade para se plantar uva branca, tem que ter essa condição, né? Então a uva branca precisa de uma condição de clima, de solo diferente das uvas tintas. Tanto que pegar, por exemplo, a uva que a gente vai começar a falar, que é a Chardonnay, que vai abrir o tema, tem o berço da uva Chardonnay é a Borgonha. Então a Borgonha é o berço de duas uvas famosíssimas, que são a Pinot Noir, que é uva tinta, e a Chardonnay, que é uva branca. A escolha, se considerar o norte da Borgonha, ali predomina de maneira plena a Pinot Noir, porque lá tem um contexto de clima e de solo diferente. E tem uma localidade ou outra só, dependendo do que chamamos de microclima, que é adequado para Chardonnay. E na medida que vai descendo para o sul da Borgonha, descendo ali na Côte de Blanc,
Já estou mudando de região. O barulhinho foi aqui, hein? Na Côte de Bonne, descendo mais para o sul, chegando ali na zona do Mâconnais, vai invertendo. Então, enquanto que no extremo norte da Borgonha, predominância é de tinto. No centro da Borgonha, é meio a meio ali, cerca de 50% de Pinot, 50% de Chardonnay, ali na Côte de Bonne. Já no Mâconnais não, o Mâconnais 70% aqui, dizendo grosso modo, já a predominância é de branco, da produção de vinhos brancos. Por quê? A parte de baixo do mapa da Borgonha, ela tem condições de clima e de solo mais adequados para se plantar essa uva Chardonnay. Então, o microclima define, o que diferencia também a outra questão de vinificação, né? Porque a uva branca, a vinificação dela, chamada maceração, que é o período que permanece fermentando com as cascas, com as partes sólidas, chamada de maceração. No vinho branco é mais curtinho ali, 12 horas, 15 horas no máximo. E enquanto que no tinto pode durar semanas, um mês, 20 dias, assim. É diferente. A menos que queira fazer um vinho laranja, que a gente falou no episódio anterior. Fiquei curioso esse vinho laranja, bem macerado. Aí é o vinho branco produzido como se fosse tinto, mas aí já é um outro contexto. É um outro contexto. Sidney, se você me dá licença, eu vou servir o nosso vinho agora aqui, no nosso podcast No Mundo do Vinho. Pra gente. Aqui, eu vou botar mais perto do microfone pra quem tá só nos escutando poder ouvir esse barulhinho aqui. Maravilhoso, né? Sem sonoplastia. Aqui é vida real, né? Aqui é podcast raiz. Aqui é vida real, é isso aí. Aí, brindando um bom vinho branco pra gente falar dessa variedade muito bacana que é o vinho branco aqui no podcast. Segundo de silêncio, vocês sabem por quê, né? Nossa, que bom. Maravilhoso. Nada mal pra uma gravação, hein? Sidney, vamos falar então sobre as uvas. Aí você estava dando um contexto geral da fermentação, do processo produtivo do vinho branco, mas eu quero te trazer as informações mais tradicionais. O pessoal vai no mercado, às vezes vê lá um vinho branco, e aí tem Sauvignon Blanc, tem Chardonnay, tem Moscato, tem várias uvas. Vamos falar da Chardonnay, que dá para dizer que é a rainha das uvas brancas. Que tipo de uva é a Chardonnay? Ela é indicada... O que ela traz, assim? Por que ela é tão famosa desse jeito? Ela tem essa alcunha de ser rainha, isso das uvas brancas, pela facilidade que ela tem de se adaptar a diferentes climas e solo. Então, e mesmo em condições diferentes do berço dela, que é a Borgonha, como eu disse antes, ela ainda consegue produzir plenamente em termos de qualidade e também de volume de produção, de número de toneladas, assim. Isso tornando viável o plantio da uva em muitos tipos de clima e de solo. Ela também é utilizada para os champanhes. Sim. Então, a Chardonnay, ela tem esse título de rainha das uvas porque ela está plantada praticamente no mundo inteiro. Onde fala em produção de vinhos de qualidade, ali com certeza vai ter Chardonnay. Então, porque ela se adapta muito bem. Só que o berço da uva é a Borgonha. Borgonha. Então, quando a gente falar aí de uvas, o ideal para você experimentar uma uva específica aí, seja a Chardonnay ou qualquer outra que a gente vai falar, é ideal você ter como base a uva da região que é o berço dela, para te servir de referência. Então, a dica importante. Então, por exemplo, pega a Chardonnay. A Chardonnay ali no norte da Borgonha, no norte da Borgonha não, no sul da Borgonha, está presente no norte também, mas está presente também ali na zona de Chablis, que faz parte da Borgonha, mas é um contexto diferente ali de microclima, que é um reduto de vinhos brancos incríveis que levam esse nome, Chablis. Mais ao norte ainda tem a zona da Champagne, que também que é o que faz os espumantes famosos, né, com esse nome. E lá ela faz vinhos mais ácidos, assim, com muito mais acidez, com uma estrutura, uma dureza maior. E por isso que ela é usada lá para produzir espumantes, né? Mas a referência para Chardonnay tem que ser a Chablis ou o sul da Borgonha, né? Por quê? Como ela é uma uva que aceita tudo, aceita qualquer tipo de vinificação e ainda fica com alguma qualidade, qualquer tipo de plantio, ela é uma uva muito, muito adaptável a qualquer condição. E na cantina é tipo um brinquedinho para enólogo. Por quê? Porque
ela pode ser manuseada ali, vinificada de qualquer maneira. E não de qualquer maneira, mas das mais diversas maneiras possíveis. Então, é por isso que a gente pega um Chardonnay aqui e vai ter um jeito, depois um outro produtor da mesma região faz um Chardonnay diferente ali, porque na cantina ela é muito fácil de manusear ela. E também tem um lado ruim disso, né? Então você pega aqueles Chardonnays incríveis, profundos, minerais, refinados da Borgonha, de Chablis e do sul da Borgonha, do Mâconnais, e aqueles vinhos encantadores, duráveis. E aí também do outro lado do mundo aqui, tem esses produtores do Novo Mundo que pegam a Chardonnay e ao invés de vinificar dessa maneira mais tradicionalista para tirar o que ela tem de melhor, aquela mineralidade, aquela coisa floral, aquela fruta gostosa, eles botam na Chardonnay uma fantasia como se fosse sair pro carnaval. Ah, né? Como isso? Explica pra mim. Pega a uva, bota a fantasia nela de barril e solta pro bloquinho. Vai pular carnaval fantasiado de barril. Vai pro bloco do barril, então? Bloco do barril. Só não pode encontrar o Chaves nesse barril. Boa. Essa não dá, né? Mas a brincadeira é porque é muito comum no Novo Mundo encontrar chardonnays muito barricados. Sim. E de maneira que a madeira, as características da madeira se sobrepõem às características da fruta, da uva, e não é o ideal. Então, a gente vai encontrar chardonnay mineral, elegante, delicado, como são os da França. A gente vai encontrar aqueles chardonnays muito exuberantes, que não é a regra, né, no Novo Mundo. Não quer dizer que só que se faz vinho assim. Muito barricado, muito extraído, meio enjoativo, meio doce, entre aspas. Tem, em contrapartida, aqueles chardonnays da África do Sul, que está seguindo uma escola mais tradicionalista, estão fazendo o caminho inverso, estão voltando pro estilo do velho mundo. Então aquele chardonnay com alguma madeira, só que aquele chardonnay já com algum refinamento e tudo. Então tem de tudo, né? Tem quem estrague a uva e tem quem mantenha o que ela tem de qualidade. Para o apreciador que está nos acompanhando, que gosta de vinho e quer tomar um chardonnay, não quer gastar muito, mas quer tomar um chardonnay que tenha a sua essência. Indica então a região do sul da Borgonha. Essa é a região indicada para comprar o vinho, Sidney? Chablis e sul da Borgonha. Chablis tá eu disse que no norte da Borgonha tem pouco vinho branco, pouco chardonnay. Só que a ironia é que a região de Chablis está mais ao norte ainda. Só que apesar de você fazer parte da Borgonha, o contexto que Chablis tá mais próximo do Vale do Loire. Então, imaginando aí aquele mapa da França, que é, né, que é quase quadrado assim, né? Uhum. Aí a Borgonha tá do centro pro sul, que é uma tripinha assim, né? No mapa é aquela coisa compridinha, até pro sul, do centro pro sul. Aí, olhando pro lado direito ali, no oeste, mais a oeste, tem uma região que vai do mar também, uma região estreita, até o centro da França. Uhum. E ela está mais próxima, a Borgonha está mais próximo dessa zona do Vale do Loire do que da Borgonha ali, mas faz parte da Borgonha. Então por isso que esse contexto difere um pouquinho ali. Então são vinhos diferentes, esses vinhos são mais minerais, são mais refinados, elegantes, são vinhos mais longevos, né? E você falou do Chablis. Eu vejo muito em filme Chablis. Eu queria um Chablis, série, queria um Chablis. Várias produções americanas, principalmente. O Chablis é famosinho, esses vinhos famosos? Famosíssimo, assim. Das apelações de origens controladas de branco, é um dos mais famosos. Mas você falou de preço bom, que eu não respondi. Aham. Chablis e Borgonha, seja tinto ou seja branco ali, Borgonha tinto e branco, ou Chablis, que é só branco, dificilmente vai ser barato. Costumam ser bem mais carinhos, assim. No Novo Mundo, eu gosto de Chardonnay com pouca ou sem madeira. Fica mais próximo do que a original ali, sabe? Então, aí sim consegue preço bom. Vinho de preço bom ali na casa dos 80 reais, já é necessário que o vinho apresente alguma virtude. Sim. E existe alguma denominação no rótulo, por exemplo? Estou vendo com o rótulo aqui. Ele vai identificar que existe barrica aí atrás? Como é que é, para quem não sabe ainda? Não, em geral não vem nada escrito, não. Vem nada, não. Aí é o segredo do produtor. Ele pode, alguns produtores colocam essa informação no contrarótulo, mas não é comum, não é o padrão. Não é o padrão. Então tem que experimentar, tem que pegar uma dica, tem que mandar uma mensagem aqui no Instagram do Mundo do Vinho e de repente a gente consegue te ajudar também, né? E essa diferença de estilo entre os chardonnays, aquele chardonnay mais profundo, mais mineral, mais elegante, da Borgonha,
E esse outro estilo do Novo Mundo, mais exuberante, mais super extraído, mais encorpadão, com barrica, tem o lado legal disso, que ele pode ser, eles podem ser usados na mesa de maneira diferente. Então, por exemplo, para acompanhar uma ostra, um peixinho grelhado, ostra natural ali, vieira, essas coisas do mar assim mais natural, comida japonesa. O legal é ir para escolher para old school dos chardonnays, aquela coisa mais mineral, menos barricada. Então esse pessoal do Instagram que come sushi com Malbec não dá certo. Não, aí merece não tomar vinho. Merece não tomar vinho. Ou merece uma congestão, né? Tomar suspensão do vinho por um mês. Você então que tá nos vendo aqui, ó, não tome Malbec com sushi. Aí às vezes pega um sushi, uma barca, né? E aí, comprei aqui uma Angélica Zapata, gastei 400 pau. Estragou o vinho, jogou R$400 fora. Jogou, fica aquele gosto ruim na boca. Já a outra escola, a nova escola do Chardonnay, com barrica, bem extraído, já é legal para colocar como uma muqueca, por exemplo. Muqueca baiana, muqueca capixaba, peixada. Então é legal para esses pratos mais condimentados. Então comida asiática, não aquela comida japonesa e tal, mas aquela tailandesa, comida chinesa, aqueles molhos, aquele shoyu, aquela coisa, fica legal. E o camarão, que é muito brasileiro assim, vai no vinho branco também? Depende da receita. Pega um escondidinho de camarão, o chardonnayzão, barricadão, Novo Mundo total. Um camarão salteado ali na manteiga, com ervas finas e tal, o Chablis. Então depende da receita. Legal. Sidney, e a gente falou então sobre a Chardonnay, é também uma uva que a gente encontra bastante espumantes, champanhes também nessa uva. É a mesma uva? O processo que muda? Como que é? É a mesma uva, para fazer espumante, só colhe ela um pouco antes, para sobrar acidez e tal. E para fazer o vinho tem que deixar no melhor momento de amadurecimento, para gerar álcool ali. Melhor momento não quer dizer que tem que estar madura demais, porque tem que ter o equilíbrio ali entre a composição de álcool, a sobra da acidez e tudo, né? Beleza. Vamos agora então falar de uma outra uva, Sidney, que também é bem conhecida, é tradicional. Você vai no supermercado, vai na sua enoteca de preferência, sempre vai encontrar um Sauvignon Blanc. Essa também é uma uva que tem origem francesa, né? Ela também é bastante conhecida. O pessoal às vezes acha que ela é a irmã do Cabernet Sauvignon. Isso é mesmo? O que dá pra gente falar dessa uva que também tem esses tons refrescantes, né? A Sauvignon Blanc, ela é uma uva cuja origem é França também, só que em uma outra região. Enquanto que a Chardonnay, a origem é Borgonha, a Sauvignon Blanc, a origem dela é Bordeaux. E a gente ouve muito falar de Bordeaux tintos, né? Exato, sim. Mas a região de Bordeaux produz brancos muito bons também. Em menor quantidade, claro, mas produz brancos excepcionais. Sempre à base de Sauvignon Blanc com Semillon. Semillon é Semillon. Uma uva francesa também. Semillon. E aí ela faz o cruzamento? Não, são duas uvas. Em geral, um vinho branco de Bordeaux vai ser produzido com a Sauvignon Blanc e também a Semillon. As duas uvas. Que bacana. Mistura, né? E a gente no Brasil tem essas uvas também? Tem. A Sauvignon Blanc, assim como a Chardonnay, é uma das uvas mais plantadas que existe no mundo, né? Ela também se adapta de certa maneira facilmente. E diferente da Chardonnay, que faz vinhos um pouco mais esféricos, assim, um pouco mais... tem os vinhos de Chablis, da Borgonha, são um pouco mais frescos em acidez, mas uma acidez um pouco mais comedida. Mas a Sauvignon Blanc, a principal característica dela é a acidez. Então os vinhos de Sauvignon Blanc vão ser sempre bem mais ácidos do que os de Chardonnay, do que a maioria das uvas, né? E vão apresentar também, talvez, notas cítricas, algo puxando mais pro melão, pra manga, alguma coisa assim? Ou vai depender do terroir? Não, esses aromas de frutas... mas não, melão não tanto, mas frutas cítricas sim. Tipo abacaxi, se for no Velho Mundo, mais abacaxi pouco maduro, lima, limão, essas coisas bem mais citrinas assim. Já o Sauvignon Blanc do Novo Mundo, o brasileiro, por exemplo, um aroma comum nela é goiaba. Esses aromas cítricos, mas também alguma coisa de goiaba, assim, bem gostosa, sabe?
Entendi. Ótimo. E a Sauvignon Blanc tem um aroma característico e muito curioso, é que ela é muito rica em metoxipirazina, assim como a Cabernet Sauvignon também é. O que é isso, Sidney? É uma composição, é um componente que tem na uva natural e que ela vai perdendo na medida que vai amadurecendo. Isso é comum em muitas frutas, né? E só que essa metoxipirazina na Cabernet, na Sauvignon Blanc, a gente tem um aroma característico, apresenta um aroma característico que a gente brinca que lembra cheiro de xixi de gato. Que é aquela coisa meio vegetal, sabe? Que é o cheiro da metoxipirazina. Então, se o pessoal tiver numa avaliação de vinho e o gato passou por aqui, não. É essa substância. Mais ou menos isso. Fez xixi na minha taça. Você tava brigando com o garçom aí um dia, você tava errado. Tá aqui, o podcast do Mundo do Vinho tá explicando pra você que não é pra brigar com o garçom, que isso pode ocorrer mesmo. A gente recebeu uma pergunta aqui no nosso Instagram, eu publiquei aqui a respeito do tema, e o pessoal tá perguntando aqui, ó, tem uma pergunta do Júlio Michel. Ele tá perguntando aqui: o que eu devo fazer? Qual a uva que eu posso utilizar para comprar para dias quentes, para ficar na beira da piscina, para ficar perto da praia, já que ele não gosta de cerveja? Que dica a gente poderia dar para ele? Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Delícia, porque o Sauvignon Blanc, além da acidez, ela vai ser sempre mais leve, mais diluído, assim, sabe, mais fluido do que a boa parte das outras uvas. E sem madeira, a maioria do Sauvignon Blanc não tem madeira, são vinhos mais limpos, assim, mais puros, sabe? E é uma boa pedida para piscina, para praia, para levar para praia, show de bola. Deixa gelado, temperatura adequada, 16 graus? No gelo, não, geladinho. Geladinho mesmo? Nos 5 graus ali, bota no baldinho de gelo, bota na sacolinha de gelo, no cooler, leva para praia, leva no churrasco, por exemplo, se for o caso, durante o dia ali. Temperatura de geladeira, bem friozinho, bem fresquinho. E vai embora. E detalhe aqui, a Sauvignon Blanc, ela é o resultado do cruzamento de duas uvas tintas. Por isso que ela tem bastante metoxipirazina. Entre a Sauvignon Blanc e a Cabernet Franc. Que interessante, não sabia. Então, a Sauvignon Blanc é mãe da Cabernet Sauvignon e o Cabernet Franc é pai da Cabernet Sauvignon. Olha aí, a família toda. Pô, família de peso, hein? Sidney, a gente também aqui, ó, recebeu uma pergunta aqui da Patrícia Zimmermann. Ela tá perguntando que ela falou aqui que às vezes tem a sensação de que vai tomar o vinho branco e parece que ele tem gás. O que poderia ser isso? Pode ser gás. Pode ser gás mesmo? Gasificado? Não, é que alguns vinhos, por exemplo, são tradicionalmente feitos com um pouquinho de gás. Talvez ela tenha o hábito de tomar aqueles vinhos verdes tradicionais. E o vinho verde branco tradicional, ele tem um pouquinho de gás carbônico ali, uma sobrinha de gás carbônico. Ou que refermenta, ou produto. Antigamente não, era o resultado ali de uma refermentação na garrafa, normal. Hoje em dia os produtores deixam pro charme ali, né? Deixa reter um pouquinho de gás carbônico ali para fazer os vinhos brancos, verdes, né? Que é uma apelação de origem do norte de Portugal. Vamos falar sobre isso e aproveitar, porque o vinho verde ele também é um vinho branco, né? Qual é a diferença? Existem vinhos verdes brancos, vinhos verdes tintos, vinhos verdes espumantes e vinhos verdes rosés. Por quê? Não é uma referência à cor do vinho, nem ao estado de amadurecimento da fruta, como a maioria das pessoas pensam. Existem aí duas historiazinhas românticas aí, né? Que não se sabe exatamente o que é a verdade. Mas na região lá, alguns dizem que o nome porque vinho verde é uma apelação de origem controlada. É uma região demarcada que tem ali um conjunto de regras para a produção do vinho. Se o produtor cumprir essas regras todas, ele pode usar o nome da apelação de origem no rótulo que traz prestígio. Andando pela região dos vinhos verdes ali, eu fiz esse trajeto de trem algumas vezes ali, de carro também. A vegetação comum na região é uma vegetação mais rasteira e verdinha. Então, há quem diga que o nome dos vinhos verdes é derivado dessa característica da vegetação do local. E outros dizem que tem esse nome porque as uvas os vinhos feitos ali são um pouco mais ácidos, mais frescos assim, com acidez maior.
e com aquela sensação de verde. Outros dizem que, isso o pessoal nativo ali, que o vinho verde tem esse nome por conta do estado evolutivo que o vinho deve ser consumido, ainda verde, antes da maturidade. Então, mas isso não é muito coerente, porque tem vinhos verdes que envelhecem muito bem, né? Tem produtores incríveis, assim, tem o Anselmo Mendes que chegou ao Brasil, produtor excepcional de vinho verde, com vinhos brancos muito longevos, assim. Dá para falar de uma uva dos vinhos verdes, que é a Alvarinho. Alvarinho. E é importantíssimo, uma uva incrível. A Alvarinho, a região dela é aquela divisa norte ali de Portugal com a Espanha. Então, na Rias Baixas, tem um rio que divide Espanha no extremo norte. Então, tem um rio que divide a Espanha de Portugal. E justamente nessa parte da Espanha, chamada Rias Baixas, próxima do mar, e ao norte de Portugal, que é a região do Minho, a zona do Minho, que é o reduto dessa uva. Alvarinho, só que do lado de lá do rio, na Espanha, é o Albarinho, recebe o nome de Albarinho. Troca o V pelo B. Essa é a uva mais nobre de todas as outras uvas do vinho verde, dos vinhos verdes, brancos. É uma uva, faz vinhos encantadores, assim, eu gosto de compará-la, para ficar didático, ao Chardonnay do norte da Borgonha. É como se fosse uma mistura do Chardonnay do sul da Borgonha, aliás, com um pouco mais de sol, um pouco mais de corpo, com o Riesling da Alemanha. Tem aquela acidez do Riesling, aquela dureza do Riesling, aquela coisa crocante, da acidez crocante do Riesling, com alguns aromas que lembram também um pouquinho o Riesling, assim, na medida que envelhece, alguns aromas químicos, assim, muito interessantes. Mas tem também aquela flor branca, aquela fruta gostosa, aquela coisa mineral que tanto o Chardonnay da Borgonha quanto os Riesling da Alemanha têm. É incrível a Alvarinho. É uma uva que todos precisam experimentar. Albarinho, se for espanhol, e Alvarinho, se for português. Tá aí a dica, então. Pega aí, vai procurar essas duas uvas pra deixar na sua adega. Tem que ter sempre uma adega equilibrada, né? Ter vinho branco, ter vinho verde, tinto, um espumante. Não dá só pra dizer... Aquele que diz que toma só um tipo de vinho tá afadado a não aproveitar outras uvas e outros vinhos, né? Assim, tá perdendo, às vezes, experiências boas. Tem que variar. Às vezes deixa de tomar brancos incríveis como esse por preconceito. Por ser branco, ou ainda que a pessoa beba vinho branco, talvez deixe de tomar um vinho desse porque a uva chama grilo, né? Então eu acho que o vinho tem que provar, tem que se aventurar. Quanto à composição de adega, é legal ter na adega, é necessário ter na adega vinhos brancos, vinhos tintos, espumantes, vinhos fortificados, tem que diversificar. Brancos de guarda, brancos para tomar rápido, tintos de guarda, tintos para tomar rápido, branco leve, branco encorpado. É legal compor a adega, não precisa ser uma adega grande, uma adeguinha aí para 50 garrafas, você consegue ter uma adega legal e bem diversificada, assim. Você falou da Riesling, da uva Riesling, e a gente tem um carinho grande aqui em Blumenau. Nós falamos de Blumenau, se você não sabe, Santa Catarina, nós falamos para todo o Brasil, porque é uma uva alemã. Nós gravamos esse podcast aqui dentro do Parque Vila Germânia, que muitas vezes as pessoas não sabem que também é uma uva originária da Europa, mas principalmente das regiões da Alemanha. E ela traz, né, um vinho frutado, mas tem ela é mais intensa, a Riesling, né? Ela é mais intensa, alguns até utilizam ela para comer com sobremesa, para harmonizar. O que a gente pode falar também sobre a uva Riesling, Sidney? Cara, é uma das uvas que eu amo, bicho. Ó, a Riesling, a origem dela é a Alemanha. E ela reina plenamente. Ela é considerada a uva mais nobre que tem na Alemanha. Mas também está presente na Alsácia, que faz divisa com a Alemanha e que já foi várias vezes ao longo da história parte da Alemanha, parte da França. Então é esse contexto ali. A Alemanha é uma região fria, encantadora, assim. Não só a Riesling que a Alemanha faz, que é encantador, faz uns Gewürztraminer maravilhosos, assim. E o legal é que a Riesling, ela é uma uva diferentona, primeiro pela estrutura. Acidez crocante, cortante, acidez lá em cima. E isso faz, vinhos e uvas ácidas faz com que os vinhos sejam mais gastronômicos. Então, uma uva legal para mesa. E o Riesling, na medida que ele envelhece, ele vai apresentando os aromas muito loucos, assim, sabe? De petróleo, de gasolina, de mineralidade, de mel, de própolis, de ervas secas, assim, e parece muito estranho esses aromas, só que é tudo em proporção, é tudo no conta-gota,
E é legal, não quer dizer que você vai cheirar a taça e vai estar com cheiro de gasolina ali, literal. Mas é um aroma que lembra de longe essa coisa de petróleo, de resina, de gasolina, mais velhos, mas é encantador. Parece estranho, mas quando qualquer um que tiver contato com um grande Riesling, já no seu estado evolutivo mais para frente ali, já mais evoluído, vai se emocionar, porque é emocionante. Outra característica da Riesling, além desses aromas, que na juventude ela é encantadora também, porque esses aromas de fruta branca, às vezes de mistura de cítrico, mas não é esse cítrico do limão, da lima, não. Essa coisa mais de pera, de maçã, um floral, flor branca, flores brancas, mineralidade. É uma uva que muito versátil, é comum alguns produtores fermentar ela na barrica, estagiar ela no barril, mesmo assim ela continua com toda a sua graciosidade. Faz vinhos secos excepcionais, que são os alemães chamados Trocken. São os secos. Só que na Alemanha, essa uva, o que produz de melhor na região lá, na Alemanha, com essa uva, não são os vinhos secos, são os vinhos doces. Vinhos doces. São vinhos excepcionais para acompanhar queijo, sobremesa, mas são vinhos tão excepcionais que são vinhos que devem ser apreciados às vezes sozinhos. E são muito mais longevos e envelhecem muito mais e muito melhor do que os secos da região. São vinhos que todos têm que tomar um dia. Você falou que essa uva da Alemanha está muito ligada ao clima, né, às características. Isso é que está ligado também talvez à gastronomia. A Alemanha sofreu muito com as guerras, é claro, com crises econômicas, mas ela sofre todo o ano com o tempo. É muito frio na Alemanha. E por isso, os alemães, ao decorrer do tempo, eles se adaptaram, né? Fizeram as conservas, o porco e etc. O que dá para dizer de pratos alemães que a uva Riesling combina? O que faz parte do dia a dia da vida do alemão, do germânico, essa uva, Sidney? A estrutura que um Riesling, por exemplo, não só a Riesling, tem o Gewürztraminer, tem a Pinot Blanc. A Pinot Blanc faz vinhos um pouco menos potentes, mas essas uvas mais robustas, como a Riesling e a Gewürz, é muito coringa na mesa. Um Riesling seco, por exemplo, acompanha o joelho de porco maravilhosamente bem, aquelas partes gordurosas do porco por conta boa, né? da alta acidez que ela tem, que ela contrasta com a gordura, seja costela, seja joelho, seja a barriga de porco, seja o guanciale, a bochecha, já é um corte italiano, né? Mas tá no contexto por ser suíno. Schnitzel. Como caças de pena também ficam muito bons, como fazão, codorna, dependendo da receita fica muito bom. É uma uva muito, muito versátil. E se for doce, não tem nada melhor para harmonizar com vinhos doces, um Riesling adocicado, do que queijos envelhecidos, tipo Brie, aqueles Brie La Savarin, que é uma apelação de origem de queijo na França, Reblochon, Gorgonzola, Roquefort. Esses queijos, quem consome esses queijos com um Riesling adocicado e mais envelhecido, nunca mais consome queijos com qualquer outro tipo de vinho. E o pessoal às vezes acha que o queijo ele vai com vinho tinto. É um mito, né, que existe. É um mito. Isso dá tema de um podcast. Vamos colocar na listinha aqui agora já. E poucos queijos vão bem com vinho tinto. Poucos queijos. Queijos semiduros, tem todas as características os queijos de massa dura, os mais envelhecidos e duros. Aqueles queijos de massa média, massa mole, mais gordurosa assim, de queijo de leite de vaca cru, leite de ovelha, é branco doce. Branco doce. Faz a contraposição, então? Sim. Não é qualquer branco doce, mas os grandes brancos adocicados com os bons queijos ficam de chorar. Tá aí, pessoal, você que está nos acompanhando também vai comer aquele queijinho, o queijinho embutido junto, e aproveita a uva Riesling, é uma dica. A gente já falou da Chardonnay, falamos da Sauvignon Blanc, da uva Riesling. Eu gostaria agora de saber esse aqui, ó. Eu já servi 3 vezes, o Sidney tá falando muito, não tá tomando muito vinho. Temos aqui a uva Grilo.
Eu tô vendo aqui pelo rótulo, é da Sicília, da Itália. Queria que você também explicasse essa aqui. Eu confesso que é a primeira vez que estou experimentando a uva Grilo aqui no podcast do Mundo do Vinho, Sidney. Já bebeu metade da garrafa. Olha só, não, ó, eu vou Você mostrar vai pro ficar pessoal. gaguejando na Não televisão vou, hoje, não, na Record. olha só aqui, ó, o pessoal Vai tá, cair seus a faladores, ó. Vai falador. cair a casa lá. Ainda bem que aqui a CLT tá permitindo. Tá permitindo tudo. O que dá pra gente falar da Grilo, Sidney? Cara, lembra que no início que eu falei que existem uvas com muitos nomes estranhos? Citei o quê? Borrado de moscas. Borrado de mosca, falamos... Antão Vaz, para ficar em Portugal ali. Tem a Touriga Nacional, que Touriga não é Nacional. que não é tão diferentão assim. Essa Grilo é uma uva de uma região da Itália, do sul da Itália, da ilha lá da Sicília. É uma uva típica da região. E ela é o cruzamento que tem registro dessa uva. Os primeiros registros da existência dessa uva datam de 1800, na Sicília. Só que ela é o cruzamento espontâneo de duas uvas, Zibibo, que também é da Sicília, e Catarrato. Para quem não sabe, o cruzamento é um enxerto de uma uva na outra que origina? Que pode ser feito Artificialmente? e pode acontecer natural, no seu espaço natural lá. Nesse caso, são cruzamentos naturais. Então o Catarrato fez o grilo. E Zibibo. Meu Deus. Estamos só no reino animal agora. Catarrato e Zibibo. É uma uva incrível também, porque ela faz vinhos bem gastronômicos, porque ela tem esse frescor. As pessoas têm um pouco de trauma de acidez em vinho, mas é a acidez que torna o vinho gastronômico. Então aqueles vinhos muito esféricos, muito redondos, muito modernos, na maioria deles não são nada gastronômicos. Então essa acidez é necessária. E a Grilo faz vinhos de médio corpo para mais leves, aromas de fruta, aroma de ervas, um pouco de especiaria branca às vezes. Tem alguma coisa de defumado, assim, às vezes, que aparece nela, dependendo do solo que ela tiver ali, aqueles solos vulcânicos ali, ele tem uma coisa meio defumada, meio diferente, e aí costumam chegar a preços muito bons no Brasil. Esse aqui que a gente está tomando é um vinho de R$100. R$100. E delicioso, incrível. Muito bom. Então, Grilo, Grilo, pesquisem, bebam tudo que a gente falou aqui, né? Não precisa ser num dia só. E de preferência não, né? Mas eu tenho certeza que quem tá escutando e quem tá nos assistindo vai dar aquela vontade. Sabe quando você vê o Masterchef na TV, vê alguma coisa assim? Não posso falar da Band, né? Vai dando fome. Mas vai dando fome, né? O pessoal vai tendo vontade. Queria isso, queria aquilo. Então fica a dica, né? Se você quiser, esse aqui é um uva Grilo, Borgo Selene, da Sicília. Vai poder experimentar, compra na sua loja de preferência. Nós ainda não estamos indicando a loja, porque nós ainda não temos um parceiro fixo. Se você está nos assistindo e quiser ser nosso parceiro de vinhos, essa porta está aberta. Mas fica a dica, né? Aí. Pode ser loja, importador, revendedor. Contrabandista não? Não, esse não. Essa raça da gente não se mistura. Essa não dá. Tem que ser gente do nosso tipinho. Então meninos tá bons. Isso aí. E eu tava aqui lembrando, Sidney, falando sobre vinho branco, e aí eu lembrei, quis fazer uma pergunta pra ti. Tu já ouviu falar do cara que morreu por causa de um vinho branco? Eu ouvi essa história. Já ouviu? Não sei se é a mesma história. Eu tinha um cara, tava caminhando pela rua, distraído, atravessando a rua, veio um carro preto, quase pegou ele, não pegou porque ele conseguiu correr desse carro, mas do outro lado vinho branco matou ele. É essa história? É essa história. Essa história. É bom, a gente conta piada boa, conta piada ruim, boa, conta né? de tudo. Esses dias na rádio eu contei também a fórmula da água benta. Qual era a fórmula da água benta? Essa eu não sei. Essa não sabe. A fórmula da água benta é aquela assim, H2... Mas é isso, né? Sidney, a gente falou de vinho branco, falamos dessas uvas. Também tem... Que outra uva que a gente poderia falar pro pessoal que talvez seja comum no dia a dia? Moscato, né? O pessoal toma bastante. É comum. O que daria pra indicar pra essa galera aí? Mais um. A Moscato é legal porque é uma família gigantesca das Moscatos. Tem Moscato Giallo, Moscato Bianco, tem de todo tipo de Moscato. E todo mundo já bebeu Moscato, né? Com certeza. Quem já tomou um Moscatel,
brasileiro, Aquele aí, espumante moscatel, doce. é Exato, dessa uva. é dessa uva. É Só de que sem uma- o açúcar. É de uma uva dessas famílias. Dessa família. Não, moscatel é doce, né? É doce, né? Tem É. bastante açúcar. Pode falar. Eu deixo pra você, pode falar. E o que é legal na moscatel é que ela pertence a uma categoria das uvas chamada uvas aromáticas. As uvas são a uva que faz vinho é a Vitis vinifera. É um gênero Vitis vinifera. As uvas Vitis viníferas, elas são divididas em 3 categorias: as aromáticas, as semi-aromáticas e as não aromáticas. Você pegar um vinho, cheirar ele e falar: nossa, que vinho aromático, tá errado se ele não for feito com uva aromática. E a grande maioria dos vinhos não são feitos com uvas aromáticas. O que é uma uva aromática? Uva aromática são aquelas uvas que depois de pronto o vinho, ele apresenta, depois de fermentado e tudo, aroma parecido de quando ele era mosto. Quando ele era o suco ali. Espremeu a uva, saiu o mosto, cheira aquele mosto, depois de o vinho pronto, volta lá, ele tem aromas muito parecidos de quando ele era mosto. E a moscatel é uma uva aromática. Então por isso que você cheirar o mosto da uva moscatel e cheirar o moscatel pronto depois, ele vai ter aromas vão ter outros aromas que são oriundos da fermentação alcoólica e tem muitos aromas de quando da uva mesmo. Então é por isso que é muito raro a gente encontrar cheiro de uva em vinho, apesar de ser feito de uva. Só que as uvas aromáticas, elas têm essa característica de seus vinhos terem cheiro de uva. Sim. E outros aromas também, isso é importante, oriundos do processo de fermentação, porque durante a fermentação aparecem novos aromas. Então, aromáticos já sabem o que é. Semi-aromáticos são algumas uvas que depois de fermentado, quando se transforma em vinho, ela apresenta alguns poucos aromas de quando era mosto, mas muitos aromas secundários ali, que são os aromas oriundos da fermentação. Um exemplo é a Gewürztraminer. Ela é uma uva semi-aromática. A Viognier também é uva semi-aromática. Por quê? Cheira mosto, tem aquele cheiro, no final da fermentação, depois que o vinho está pronto, ele tem aqueles aromas de quando era mosto, já muito discretos, mas ainda lembra de longe, e os aromas secundários, que são oriundos da fermentação, estão todos ali. Semi-aromático. Os vinhos não aromáticos são aqueles vinhos que não apresentam nenhum aroma de quando ele era mosto, da uva. Que é o quê? Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah. É tudo com o processo de fermentação. Todos os aromas que apresentam ali nesses vinhos não aromáticos são resultantes da fermentação, daquela transformação química, aquela reação química molecular ali que vai tendo e vão aparecendo novos aromas. Então, da barrica também? Da barrica. Então os aromas são chamados aromas secundários. Então, não aromáticos, só aromas secundários, são resultantes da fermentação alcoólica. Semi-aromáticos, pouquinho de quando era mosto e muito aroma secundário. E os aromas primários ou vinhos aromáticos são os que apresentam muito aroma de quando era mosto. Então a moscatel é assim, por isso que tem aquele cheiro gostoso, aquela coisa doce, também no nariz, que aparenta ser doce já no nariz e tudo. Quais outras uvas são aromáticas do branco? Muito poucas, muito poucas. É mais fácil encontrar uvas semi-aromáticas. Por exemplo, a Viognier, a Moscato Giallo, a Gewürztraminer. Não são muitas, são poucas. São poucas. 99% das uvas são não aromáticas. Legal. Por isso que é muito difícil encontrar. Por isso que a gente encontra todo tipo de cheiro no vinho, menos de uva. Então, porque é menos comum. É verdade, pô, show de bola. Sidney, então hoje falamos sobre vinhos brancos, sobre uvas brancas, contamos até umas piadinhas infames, né? Ruins, nos perdoem, por favor. Se você tiver... Não deixem de ouvir o podcast, mas estejam avisados que de vez em quando vai dar essa... vai dar esse problema, né? Se você tiver uma dica de piada, pode mandar pra mim no meu Instagram, @EstevãoLimana, mas que eu manda conto piada aqui. boa, não manda essas que o Estevão trouxe. São as melhores, né? Sidney, obrigado pela participação de hoje, nós voltamos na semana que vem. Vamos falar daí sobre vinhos tintos, certo? Isso aí, uvas tintas. Uvas tintas que dão vinhos tintos.
É isso? Também. Não tô errado, né? Não, tem que Também. tá certo. Também. Dá pra fazer vinho branco de uva tinta. Esse então é papo pra semana que vem. Isso aí. Combinado? Você que quer mais informações, segue a gente aí no @no Mundo do Vinho, no Instagram, também no Spotify, tá nos escutando no Spotify. Segue também a gente, isso é muito importante porque o nosso conteúdo vai ser distribuído para mais pessoas possíveis. É claro, deixa o like, se inscreve no Instagram, no YouTube, acompanha a gente. Quiser mandar presente também, tá liberado. E compartilha, né? E ajuda a divulgar, enviando para um amigo que gosta de vinho, tal, gosta de vinho branco, vinho tinto. Segue a gente também nas redes pessoais. Nas redes pessoais também, isso é o Estevão Limana, Estevão é STEVAO Limana, chato, né? STEVAO Limana. E o Sidney Vinho News. Sidney Vinho News. O cara tem um vinho no nome, não é pra qualquer um, né? Sidney Vinho News da Silva. Valeu, até semana que vem. Um abraço. Tchau.